Gente querida do Terror Narnia, né? Vimos no vídeo anterior, o 050/25, a chegada de Gabriel, jovem sacerdote recém-ordenado, para ser o sucessor do padre Raul, o veterano vigário que durante décadas comandou a paróquia e se tornou um membro de cada família do lugar. No início, o trabalho de adaptação não foi fácil, mas Gabriel seguia buscando o seu lugar. Tudo mudou quando surgiram duas mortes, no mínimo estranhas. 2 jovens, uma menina afogada, um menino atropelado. Para a polícia, tudo normal, mortes acidentais. Mas para ele, tinham alguns questionamentos mal explicados. A sua dúvida passou a se tornar mais concreta quando recebeu a visita de Jorge, motorista de Dona Joana, e teve a revelação de fatos novos. Se você não assistiu o vídeo anterior, para melhor compreensão do que vem a seguir, dê um pulinho lá. Caso contrário, siga assistindo e no final tire suas conclusões. Senhor Romário, eu me via diante de um labirinto. Eu estava dentro de uma caverna escura, cheia de alternativas para seguir, mas sem saber para onde ir. E o pior, sem ter certeza que não seria um caminho sem volta. Eu, no fundo, sabia que sozinho não chegaria a lugar nenhum. Mas a quem procurar para pedir ajuda? Ao delegado Silva, o delegado da cidade? Seria muita ingenuidade. Ao padre André, que até então era o meu confessor? Um risco muito grande, pois tudo levava a crer se algo errado existisse, ele estava envolvido, ou pelo menos era cúmplice. Na melhor das hipóteses, um culpado por omissão. Era uma situação terrível. O pisar em ovos, o andar numa areia movediça sem saber a profundidade, sem conhecer realmente os riscos do que eu teria que enfrentar. Foi quando me veio à mente ele, Padre Raimundo. Padre Raimundo, o meu grande professor. O homem responsável, digamos assim, por mais da metade da minha formação. Um mestre. Então, eu não tinha outra alternativa senão procurá-lo. E foi o que fiz. Pedi uma licença para tirar uns dias de folga, alegando fadiga, o que todos entenderam e aceitaram, porque realmente eu estava trabalhando muito e a minha aparência me condenava. Voltei ao passado. Fui visitar o seminário Útero que me formou. Lá encontrei pessoas queridas, fui muito bem recebido e tive a oportunidade de sentar e conversar com o sábio Padre Raimundo. Eu relatei tudo o que estava acontecendo. Não deixei, um detalhe para trás. Não tive nem o pudor de tentar livrar a cara do Padre André. Não, eu fui fundo, pois contando a verdade, eu teria uma chance de escutar algumas palavras que me dessem uma luz para prosseguir. Como sempre agia, Padre Raimundo escutou. Ou seja, se limitou a escutar. Ele tinha, quando a gente falava com ele, ele tinha mania assim de ficar coçando a mão e ouvindo. Coçando a mão e olhando assim pra gente, mas encarando no fundo dos olhos. A impressão que dava é que ele lia os nossos pensamentos, que ele ia até a alma. E que ele determinava a segurança, a insegurança, a verdade, a mentira. Olha, o cara deveria ser policial, porque ninguém escaparia de um interrogatório dele.
falei. Bom, só o fato de falar com aquele homem já foi um alívio. Eu botei todo aquele peso para fora. Ele escutou. Aí, quando eu me calei, ele perguntou: terminou? Sabe, foi meio que decepcionante, sabe? É a mesma tática de terapia, que a gente chega com o maior dos problemas, que cada um de nós tem a sensação que a nossa vida dá um best-seller, que as pedras que nós encontramos são as maiores do universo. Aí, de repente, uma pessoa que nos escuta e não tem nenhuma reação, além de limpar a gente de toda aquela energia negativa, tem a capacidade de mostrar que aquele problema gigantesco é apenas um pedregulho para ser retirado do caminho. Eu falei, todo decepcionado, terminei. Aí ele levantou e disse: sabe, eu tô cansado da comida aqui do seminário, tô com vontade de ir naquela churrascaria, mas eu tô sem dinheiro. Eu digo: padre, o senhor tá me filando? Filando não, eu estou cobrando a consulta. Eu entendi. Aquele homem podia pagar a sua refeição. Na verdade, bastava assinar a nota que a igreja pagaria. Mas ele queria sair daquele ambiente com medo que as paredes escutassem e também para poder falar com maior naturalidade. E nós fomos. Fomos, e a minha suspeita, na hora, se concretizou. Ele comeu muito pouco. Eu é que não tinha noção da saudade que eu tinha daquele churrasco. E churrascaria deliciosa. Aí depois do jantar, com tudo que tinha direito, até o vinho, um cafezinho, a sobremesa, saímos a andar. E ali no centro da cidade tinha uma praça arborizada, onde as pessoas caminhavam. Era um local de encontro. Aí sentamos. Ele olhou para mim e disse: como é gostoso, né? Ficar assim no meio da natureza, né? Olha a harmonia dessas árvores. Tá ouvindo os pássaros? Gostoso. Eu achava gostoso, mas também não sabia até onde aquela conversa teria a ver com o que eu falei para ele, ou era apenas uma introdução, ou quem sabe ele só estava mesmo jogando conversa fora. Não dava para saber o que aquele homem pensava. Depois de algumas amenidades, ele foi direto ao assunto. Rapaz, meu querido menino, você está analisando a situação de uma forma equivocada. O seu problema não se concentra nas reações do Roberto pai, do Roberto filho ou de outros envolvidos vivos que possam achar que você está indo longe demais. Seu grande problema é tentar descobrir os demônios. Quando ele falou demônio, eu achei algo, sabe, estranho. Ele disse: porque nós enfrentamos dois tipos de demônios. Os que realmente existem, estão em universos paralelos, com alguns tendo o poder de atravessar o portal e vir de uma maneira ou outra perturbar a nossa existência. Eu estou falando dos demônios. Eu estou dizendo seres das trevas, aqueles que realmente representam o mal. Não estou falando de espíritos zombeteiros, não estou falando de almas perdidas que caminham entre nós por não saberem encontrar a trilha que tem que seguir, ou até mesmo por ainda nem saberem que não pertence mais a esse mundo. Não, eu estou falando nos demônios. Então nós temos esses demônios e temos o outro tipo. Aí eu digo outro? Sim. Aqueles que são fruto da nossa imaginação. Aqueles que a nossa mente limitada cria. Aqueles que, embora não existam, se tornam tão reais devido à nossa obsessão que acabam tomando forma e modificando as nossas vidas. Aí eu pergunto: agora eu não entendi, se eles não existem, como é que eles podem modificar a nossa existência? Simples. Porque na verdade são mentes doentias que querem agir de formas
inimagináveis e inaceitáveis, sob qualquer pretexto, mas precisam colocar a culpa em alguém. É isso aí, Gabriel. Você deve seguir, mas sem temer os vivos. Você tem que ir na fonte do problema, conhecê-la a fundo, descobrir quem é, na verdade, o Roberto Filho e o que o atormenta. Quando você tiver a resposta, saberá como agir. Mas caso não saiba, volte aqui, que eu estarei pronto para ajudá-lo. Aí eu digo, tá bom, padre, eu agradeço. Mas como eu vou agir? Qual o caminho? Qual o primeiro passo? Ele disse, simples. Se você tem algo a dizer, uma crítica ao trabalho realizado por alguém, então descubra o endereço aonde ele trabalha e vá pessoalmente e converse com ele cara a cara. Olha, senhor Romário, eu vou dizer o seguinte, eu não sei se era a resposta que eu fui buscar, mas pelo menos eu tinha uma resposta. E uma resposta que mais ou menos batia com aquilo que eu meio que desconfiei quando eu conheci o tal do Roberto Filho. Ele não parecia uma pessoa possuída ou obsediada por seres das trevas. Não. Ele mais parecia um sociopata que gostava de brincar com as pessoas e criara toda aquela performance, aquele personagem, aquele representante do mundo das trevas. Mas como saber? Foi quando eu perguntei para Raimundo, tá bom, padre, mas caso eu descubra algo, se eu estou ali, no ambiente dele, e não tiver tempo ou força para sair e chegar até o Senhor, o que eu faço? Ele disse, você é um sacerdote. Você representa a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana. Você pode até não ser, a gente nunca tem certeza de tudo, né? Mas se considera um soldado, um representante de Cristo. Então, se precisar, mantenha a sua fé. Que dependendo, você poderá se surpreender de onde a ajuda virá. Olha, antes eu não tivesse feito a última pergunta, eu saí de lá mais embananado do que nunca. Cumprida a agenda que me levou, eu aproveitei os outros dias livres para matar saudades de pessoas, de lugares, relaxar, me reconstruir, porque eu sabia que eu precisaria muito de estar tranquilo, forte e preparado, pois o a ser enfrentado não era brincadeira. Voltei, cumpri todas as minhas obrigações, respondi perguntas, gostei de saber que as pessoas estavam preocupadas comigo, dizendo que se eu fui só mesmo descansar, ou se eu fui no médico, se eu tinha um problema maior, até médicos vieram perguntando se eu estava bem. Poxa, foi bom perceber que aos poucos eu estava ocupando um lugar no coração da comunidade. Não um lugar que sempre foi e sempre será do Padre Raul, mas eu estava cavando a minha caverna. Eu tinha, a partir daquela data, duas atividades paralelas. A primeira eram as obrigações com a minha paróquia, com os fiéis, com a minha comunidade. A outra era estudar tudo sobre o comportamento do jovem Roberto Filho. E claro, o meu grande parceiro era o motorista Jorge. Eu entrava em contato com ele para não correr nenhum risco do Roberto pai saber que eu estava em contato com a sua esposa. Ele me passava tudo, toda dúvida, toda pergunta. Olha, depois de uns tempos de investigação, eu conhecia aquele rapaz melhor que a mim mesmo. Porque o importante não era só saber no que ele estava metido,
mas descobrir até onde ele poderia ir caso soubesse que eu estava me envolvendo nas suas atividades. Era arriscado, mas eu segui. E uma das informações recebidas é que tinha uma determinada sexta-feira no ano que eles se encontravam, que a seita satânica montava o seu ritual. E nessa sexta-feira, eles traçavam os planos para o ano. E conforme informações de Jorge, entre esses planos, tinham 2 noites que os rituais incluíam sacrifício humano. Olha, seu Romário, eu gelei. Gelei e perguntei para Jorge: cara, se tu sabe de tudo isso, se tu tem certeza, como hoje eu tenho, que aqueles 2 jovens foram vítimas desses sacrifícios, por que você não faz nada? Ele disse: eu faço, eu cumpro a minha obrigação. E a minha obrigação é servir a minha senhora, a minha patroa. Aquele homem era leal. Eu tenho certeza absoluta, sempre tive, que se caso o Roberto pai ou o Roberto filho tentasse fazer algo contra a dona Joana, o Jorge daria a própria vida para protegê-la. Mais uma vez a pausa para um pedido. Serei rápido, porque eu sei que é chato, mas eu sou obrigado porque é muito importante para o canal. Se você está aqui há mais tempo com a gente, se gosta do conteúdo, se identifica, se é um Nádina, ou se você está chegando agora, não sabe nem o que é ser Nádina ou está aprendendo, e caso não estejam inscritos, inscrevam-se no canal. Depois de inscrever, deixe o like e comente. 3 cliques. 3 cliques que registrarão sua presença aqui. Aí a plataforma entenderá que o canal é bom, tem um conteúdo interessante, que vale a pena notificar e ajudar que ele cresça cada vez mais. Então, por favor, nos ajude. E lógico, se achar que a gente merece, o QR Code está aqui ao lado. Se preferir enviar o Pix direto pela chave, também está na tela. Ajude-nos. Qualquer centavo será importante. E se você for um dos amigos que envia suas experiências para o canal, a gente agradece muito. Se você quiser iniciar, quiser desejar enviar uma experiência, ou então uma história da sua região, algum conto, algum relato, o e-mail está aqui embaixo. Então, muito obrigado a todos vocês, porque vocês sabem que é graças a gente poder contar com vocês é que o canal continua. Ah, e outro detalhe, caso a imagem desse vídeo não esteja muito boa, por favor, releve. É que nós estamos com muitos problemas na nossa região e está complicado manter a luz no nível que gostaríamos. Senhor Romário, eu tive paciência e esperei até a tal sexta-feira. Sabia o local da reunião, tinha todas as informações. Quando cheguei, olha, foi assustador. Carros de todos os tipos, desde aqueles maravilhosos importados até os mais baratos. Eu só não vi gente chegar de bicicleta. E o mais impressionante, todos traziam um pacote, uma mala, uma bolsa. Depois que entraram, eu olhei pela janela e entendi a bolsa. Todos traziam uma espécie de uniforme. O uniforme esse que o meu amigo Jorge conseguiu para mim. Então eu tinha um ingresso para entrar no recinto. Entrei. Era uma sala gigantesca. A iluminação toda era artificial, era de tochas, fogo. Tinha uma mesa com vários membros ali coordenando, que eu acredito que fossem da administração, se é que dá para chamar assim. E os espectadores, os participantes, ficavam em volta. Roberto Filho era a atração
principal. Ele falava em vários idiomas, ele mudava a voz. Olha, se aquilo ali não fosse real, seria um espetáculo circense de boa qualidade. Era impressionante a frieza que eles comentavam sobre a necessidade de oferendas aos mestres das trevas, que eles colocavam do quanto os ali presentes ganhariam ao receberem a bênção dos seus deuses do mal. Já tinham escolhido até as vítimas, não por coincidência, um casal de irmãos, que segundo a doença daquelas criaturas, o mesmo sangue, um menino e uma menina, que não tivessem chegado à maioridade, era o tipo de oferenda que os mestres adoravam. Eu ficava lá no fundo, discreto. Foi quando uma jovem que estava ao lado de Roberto Filho falou uma blasfêmia contra Jesus, que o meu lado cristão falou mais alto, eu esqueci de tudo. E gritei, blasfêmia. Aquilo ecoou. Todos olharam para mim. Eu tirei o capuz. Roberto Filho, num passe de mágica, saiu do transe. Padre Gabriel, bem-vindo à nossa humilde casa. Aquelas pessoas olhavam para mim assim, um padre ali. Bom, a caca estava feita. Acho que eu posso falar cagada, mesmo sendo uma palavra feia, que como eu já comentei, eu não sou de escolher palavras em determinados momentos. Aí eu fui andando assim, todos me olhavam, eu tinha certeza que se aquele maluco do Roberto fizesse assim, a minha vida já era. O que eu não tinha certeza era quanto tempo de vida eu ainda teria. Aí eu fui caminhando em sua direção, ele também veio, nós ficamos cara a cara. Eu disse, mas que circo é esse aqui, seu psicopata doente? Era aquele burburinho em volta, sabe, aquele clima. Ele olhou para mim, levantou os braços e... Vejam, irmãos, o representante do mal está aqui entre nós. É para nos livrarmos de criaturas iguais a essa aqui que nós trabalhamos. Eles não respeitam nem o nosso templo sagrado. Esse homem chegou aqui nos chamando de psicopata só porque nós adoramos o nosso Deus, que não tem nada a ver com o Deus dele. O que ele merece? O que nós devemos fazer com ele? Quanto mais ele tentava inflamar as pessoas contra mim, mais eu lembrava das palavras de Raimundo. Tenha fé, você é um soldado de Cristo. Eu disse, mas deixa de ser ridículo, rapaz. Você está enganando essas pessoas. Você é um personagem, você não representa nada, nem ninguém, e eu posso provar. Aí eu vou provar? Provar como? Você vai chamar o seu Deus aqui para se manifestar e te salvar? Eu não preciso. Porque o meu Deus está entre nós. Mas ele não se envolve em picuinhas terrenas. Agora, com certeza, os seus deuses não estão aqui. Porque você não tem o que eles exigem para considerá-lo um representante. Você está brincando com forças que não conhece. Aí, quando eu percebi que... Sabe aquela guerra de olhos, olho no olho, quem fala mais alto, aquele que tremer, perde. Eu percebi que ele não era tão bem preparado, não. Que os meus anos de seminário me deram uma formação melhor. Ele era apenas um franco atirador. Foi quando ele, já com a voz um pouco mexida, ele perguntou, eu não tenho os predicados? Então diga o que me falta. Eu olhei simplesmente, se é para blefar, vamos blefar. É que você não tem olhos para enxergar. E aqueles que você diz representar estão presentes, revoltados com o que estão vendo, porque eles
Podem ser demônios, podem ser do mal, mas eles têm uma hierarquia, uma ordem social. E ninguém pode dizer que os representa sem eles autorizarem. E eles não estão felizes com o que estão vendo aqui. Foi quando, do nada, deu aquele estampido. Pá! Quando deu aquele estampido, aquele povo que já não sabia o que dizer, meio que tremeu. O Roberto levou um cagaço. Sabe aquele tiro seco de 12? Pá! Ficou aquele tumulto. Eu também me surpreendi com aquele estouro. Mas não consegui imaginar, poxa, será que é uma obra de Deus? Não. Não era nem obra de um santo, São Jorge, mas era a obra do Jorge que tinha me seguido para me dar proteção. E ao mesmo tempo, proteger o filho de Joana. Senhor Romário, de repente, as luzes se apagaram. Se apagaram e Jorge deu com o pé na porta, assim, segurando a arma. Aí ele olhou para mim e disse, saia daqui. Falei, porra, cara, foi tu que desligou as luzes? Se tivesse sido eu não estava apavorado, eu não sei o que está acontecendo, vamos sair daqui. Cara, de repente as luzes voltaram. Aquele povo estava assustado, Roberto mais ainda. Ninguém estava entendendo, e quando as luzes voltaram, nós vimos seres de sombras saindo pela parede, revoltados. Era uma força descomunal. Aquela gente saiu, mas que saiu louca, e o Roberto nós não vimos mais. Eu até quis procurá-lo, mas Jorge me levou. Eu tremia e perguntava para ele, o que aconteceu aqui? Ele disse, não sei. Eu vim para te dar proteção e proteger aquele maluco. Eu estava vendo tudo de fora e quando eu vi que a coisa ia ficar feia, eu mandei a bala para cima, porque ia sobrar para ti. Agora essa apagada de luz, porque quando eu entrei, estava tudo ali aceso, bonito, aquele povo, eu ia te tirar dali, de repente a luz apagou. Foi daí que eu gritei contigo. Logo em seguida a luz voltou e não me pergunte o que eram aquelas sombras, não sei. Mas ele disse, nunca mais faça isso, seu maluco. Aqui é terra de doente. E fomos embora. Fomos embora. Eu fui para minha casa paroquial. Eu dormi. Eu acordei com aquela cara de paisagem, tentando mostrar que nada tinha acontecido, mas também sem entender nada. Nisso, de repente, eu estou lá no fundo da igreja. Eu vejo o Roberto pai vindo em minha direção, acompanhado do delegado. Eu digo, ué. Aí ele veio. Eu desci. Boa tarde. Surpresa agradável. É bom vê-los aqui. Ele disse, não é uma visita social. Eu falei, ué, mas o que houve? O que houve? Que você não vai mais se meter com o meu filho. Você não vai mais desrespeitá-lo. Você não vai mais tentar humilhar o meu filho. Você não sabe com quem está mexendo. Aí eu dei um berro. E eu estou mexendo com quem? O senhor é que me respeite. O senhor está dentro da minha igreja. E aqui ninguém fala alto. Mas se alguém tiver que falar, esse alguém serei eu. Aí o meu delegado riu. Disse, olha, cuidado. Que o senhor pode até ter razão de dizer que aqui dentro ninguém grita com o senhor, mas eu posso muito bem, num piscar, colocá-lo para fora, e ali o senhor estará no meu terreno. O recado está dado. Aí eu olhei para ele, não recebi recado nenhum, que eu não sei nem do que se trata. O que o seu filhinho falou? E só para começar, não é meu filhinho, ele tem nome. Eu disse, tá bom, o que o seu filhinho que tem nome falou?
Que eu fui numa lanchonete e humilhei? É isso? Ele disse, ele me contou o que aconteceu. Que estava uma festa com seus amigos, demos testemunhas, e o senhor chegou lá, querendo ditar ordens, que aquela festa não era uma festa cristã, começou a ofender os presentes, gente da nossa sociedade, achando que tinha direito de impor seus preceitos religiosos e condenar a todos os presentes, e humilhou o meu filho. Inclusive, levou gente armada, que eu ainda vou descobrir quem era. Aí eu pensei, opa, com certeza Roberto havia visto Jorge, mas não comentou sobre ele. Aí eu simplesmente cheguei pro delegado e fiz assim, ó delegado, se o senhor acha que eu estou errado, pode me prender. Eu não vou resistir. O delegado olhava para o patrão, meio que esperando uma ordem. Ele também não estava muito feliz comigo, não. E tinha uns meganha lá fora esperando. Mas ele não fez menção de nada. Eu botei a mão assim e disse, eu vou lhe dar um aviso, senhor Roberto. Um aviso. Porque o senhor é fácil de eu definir. O senhor não é uma má pessoa, não. Mas é um empresário na concepção. Que vive em busca do lucro, o que eu não condeno. E é capaz de tudo mais um pouco para ver a sua empresa e a sua riqueza crescer. O senhor tem a cidade nas mãos. O senhor ama a sua família. Então não posso criticar um bom empresário e um bom chefe de família. Mas só que quem está falando com o senhor agora é um homem que conhece de vida. Aí eles deram risada. Porque, poxa, era um moleque. Você deve ter muita experiência. Aí eu pensei, perdão, meu pai, mas eu vou mentir dentro da sua casa. Conheci muito. Eu não estou aqui por acaso. Eu fui treinado, educado e preparado pelo padre Raul. E eu sei exatamente o que eu estou falando. Quando eu falei o nome do Raul, eles meio que... Porque o homem tinha realmente um... Então eu vou lhe dizer, o senhor não sabe com quem está se metendo. Aí o delegado disse a essas pessoas, você está desafiando o doutor Roberto? O senhor está ameaçando? Eu pensei, está na hora de vocês se decidirem se vão me chamar de senhor ou de você. E você sabe com quem está mexendo? Você tem noção do risco que está correndo, principalmente depois de ameaçar o doutor Roberto dentro da sua igreja com a presença de testemunhas? Não tinha ninguém, mas eles arrumariam uns 50. Eu disse, vocês não estão entendendo. O maior perigo para o Roberto Filho não sou eu. E também não é o Deus que está ali no altar crucificado. O maior perigo é aqueles que Roberto Filho se apresenta como representante. É aqueles que Roberto Filho comete atrocidades que eu não sei se vocês sabem, conhecem, desconhecem, não sei, não me interessa. Eu estou aqui para acusar ninguém. Mas ele comete essas atrocidades em nome de uma força descomunal que ele não conhece. E essa força não admite que use o seu nome sem autorização. Foi quando o Roberto disse, você é corajoso, padre, mas a acusação que você fez é muito séria e vai custar muito caro. Eu simplesmente completei. Eu sei que vai sair caro, mas não será para mim, e sim para quem está trilhando por caminhos que não conhece, cometendo atrocidades inimagináveis, se tornando cada vez mais superior, mais poderoso, mas usando como trampolim criaturas que não estão gostando do que está acontecendo.
Roberto pai simplesmente olhou para o delegado: prenda esse sujeito. Mas doutor, ele é o vigário, ele é o padre. Prenda. Quando ele chamou os policiais, senhor Romário, tinha um vaso de flores no altar, muito bonito. Aquele vaso voou. Quando voou, a gente levou aquele susto e olhamos para o altar. Estava Raul. O delegado simplesmente disse: meu Deus, o que é isso? Bom, o Roberto ficou branco. Raul simplesmente olhou para eles e disse: na minha igreja, vocês não prendem ninguém. E lá fora, é bom vocês levarem a sério o que esse jovem falou. Vocês não sabem com quem e com o que estão lidando. Nisso, sabe aquela tipo assim, vento, uma coisa gelada, uma coisa... Começou, sabe, os guardas ali, coitados, ninguém sabia nada, porque eles não estavam enxergando nada, só quem estava enxergando. O padre Raul era eu, Roberto e o delegado. Saiam, disse Raul. Quando disse saiam, eles meio que tiveram que sair. Saiam da minha igreja, saiam da minha igreja. E eles saíram. Saiu, aí eu não vi nada. Eu olhei para o altar, sem saber o que ia dizer, se eu ia agradecer, o que estava acontecendo. E não tinha nada no altar. Só um vaso quebrado. Eu sentei, mas eu tremia. Porque, senhor Romário, olha, mesmo lá naquele templo macabro, ou ali na igreja, que eu falava com essa firmeza toda, era uma força que vinha do nada, sem eu saber que não era minha, e muito eu interpretava, mas eu estava borrado de medo. E quando tudo parou, eu comecei a tremer, mas eu tremia. Eu chorava. Aquilo era muito forte para mim. De repente, eu estava numa encruzilhada. Não sei se era uma briga de bem contra o mal, porque eu não conseguia enxergar Deus ou os demônios ali. Eu enxergava apenas Raul defendendo a sua igreja e um pai defendendo o seu filho psicopata. Mas não tinha um ingrediente de outras forças. Mas com certeza, Roberto Filho estava cavocando uma situação temerária. E o meu medo, ele acabou se concretizando. Dona Joana me ligou, implorando que eu fosse até a sua casa. Bom, quando eu fui pensar de como eu iria, Jorge já estava chegando na igreja. Ele ignorou o patrão, o delegado que estava ali. Eu ignorei tudo também, entrei no seu carro e fomos. Quando nós fomos, eu percebi que o Roberto estranhou a presença do seu motorista saindo comigo e vieram atrás. E fomos parar todos na casa do poderoso chefão. Quando cheguei lá, a porta estava aberta. E Joana implorava que seu filho abrisse a porta do quarto. Mas todo o esforço era em vão. Foi quando o delegado, então, deu com o pé na porta, arrombou. Quando nós chegamos lá dentro, era um quarto enorme. Aquele quarto é maior que muita casa. Aquele quarto eu não queria, sabe, na hora eu não podia, mas tinha mais de 100 metros quadrados aquele quarto. Tinha tudo o que se possa imaginar. Também um jovem, deitado no chão, encolhido, colado na cama e gritando: sai daqui, me deixa em paz, vou embora, mãe, tira eles daqui, eu não quero mais saber deles, mãe, sai, me socorre, mãe, pelo amor de Deus, mãe. O Roberto desesperado, chegou meu filho, ele chegava ali, chama o médico, veio o médico, veio a ambulância e o moleque só gritava, me deixa em paz, eu não quero vocês, não quero, tá, desculpa, eu não queria ofender vocês, eu não quero, deixa em paz. Senhor Mário,
Aquilo foi uma cena terrível, porque o cara era grande. E foi difícil para ser colocado numa ambulância e seguir para o hospital. Ele foi para o hospital. E dali foi para uma clínica psiquiátrica. E não mais saiu. No meio daquele entreveiro todo, o Jorge chegou para mim, ó, melhor você ir embora. Faça o seguinte, pega um carro desse que está na garagem ali e pode ir, eu digo que eu autorizei. Aí eu fiz, fui, baita carro, encostei na frente da igreja, entrei pra minha igreja, fiquei ali, sabe, me metendo de um lado pro outro, sem saber, entendeu? Aí, pá, Raimundo, aconteceu isso. Ele com aquela frieza de sempre. E daí? Viu como daí, cara? Eu não sei o que vai acontecer, de repente eles vão vir aqui. Fique tranquilo. Isso era previsível. Os verdadeiros ofendidos vieram cobrar a conta. Porque indiferente de ser força do bem ou força do mal, universos paralelos, universos antagônicos, elas exigem respeito. E esse menino rico brincou com situações que ninguém brinca. Tá? Eu disse, tá, e agora? O que vai acontecer? Acontecer com quem? Não, com esse rapaz, com a mãe dele, ela vai ficar irritada, vai dizer que eu fui responsável, que isso e aquilo, porque o pai dele vai vir para cima de mim, aquele delegado, não sei se eu fico aqui, se eu vou embora, ele ir embora? Você é o representante de Cristo na cidade, você é o responsável por essa paróquia, para isso você foi treinado. Fique onde está e cumpra a sua obrigação. Bom, foi quando eu saí assim da sala paroquial e coisa, quando eu vejo, está entrando alguém que era da empresa, lá da casa do Roberto, dizendo, padre, eu vim buscar o carro. Eu entreguei. Aí perguntei para ele, tudo bem? E ele disse, o senhor está bem? Eu digo, tô. E como é que está a situação lá na casa do seu patrão? Eu não sei, é que o menino lá, eu acho que ele bebeu demais, ele não sabe o que foi, mas ele saiu na ambulância, mas eu acredito que ele esteja bem. Bom, o Roberto filho eu nunca mais vi. O Roberto pai eu via, mas ele atravessava a rua, eu fazia de conta que não me via quando a gente se encontrava. Jorge e eu nos tornamos grandes amigos. A dona Joana, não sei porquê, nunca mais me procurou. Eu ainda perguntei para Jorge, ela está revoltada comigo? Ela está magoada comigo? Ele disse simplesmente, você ela tem uma dívida que jamais irá pagar, porque o filho dela está naquela clínica que parece uma ameba, mas está vivo. Ela até hoje agradece a você por não ter perdido o seu filho. Eu disse, quanto ao marido dela, que ela esquece. Ele tem uma empresa gigantesca para tomar conta. E pode ter certeza que a sua atenção está concentrada em outras questões. E assim foi, Sr. Romário. A vida seguiu seu curso. Eu fiquei mais 5 anos naquela paróquia. E de repente, do nada, recebi uma ordem de transferência. Não sei se foi por iniciativa da igreja ou se foi por determinação de alguns pauzinhos mexidos, mas também não quis saber. Eu dei graças a Deus de sair de lá e não ser mais obrigado a conviver com pessoas que aparentemente demonstram estar tudo bem, mas que a gente não sabe o que elas têm por dentro. Porque olha, eita famíliazinha de sociopatas. Aí o senhor diria assim, não, mas a dona Joana não pode ser enquadrada. Eu digo, até então eu tinha 100% de certeza. Depois de alguns fatos que eu andei assuntando, essa certeza já diminuiu. Até mesmo meu amigo Jorge, naquela lealdade, naquele amor incondicional
pela patroa não podia ser classificado como normal. E muitas vezes eu pensava que ele se tornou tão meu amiguinho por ordem de Joana para saber se eu guardaria o segredo, como eu iria agir. Não sei. Mas eu sei que foi uma experiência que mudou a minha forma de pensar. Que mudou a minha forma de mensurar bem, mal, verdade, mentira, lealdade, doença. Ou seja, todos os sentimentos que regem a alma humana. Sem dúvida alguma, o território mais perigoso que nós podemos transitar.